Oi, Oi, olá, amiga, bom dia! Para você aqui acho é que é boa boa tarde, tarde, né? Tava perguntando aqui pro pessoal que horas que é aí em Portugal. 3 da tarde. 3 da tarde? Nossa, eu fiz as contas erradas. Mas não são só 4 horas de distância? Então é Ah, isso mas agora é mesmo, 11. Eu tô aí são doida. 11, é por isso. Eu tô na minha cabeça que é 9h30 da manhã, não sei por quê. Não. 3 da tarde, que ótimo, Martita, ter você conosco. Vocês vão apreciar o sotaque de Portugal aqui na nossa live, prestigiar, que é maravilhoso. Para quem já conhece, ela faz as orações de vez em quando, né? No domingo ou na terça-feira. E quando a gente estava fazendo orações todos os dias, né? Você estava bastante frequentando o YouTube quebrando suas orações toda vez. Mas agora vai estar aqui conosco falando de um tema muito legal. Bom dia a todo mundo que está chegando. O E o tema Murilo, hoje, né, é ética animal para crianças. Então, assim, para começar, eu queria que você se apresentasse, né? Falasse quem é Martita, de onde você é, como você conheceu o MOV e como que você se interessou nesse assunto e como está ligado na sua vida. então, o meu nome é Marta Rosa, eu sou integrante do MOV, até antes do MOV ser MOV. É quando um punhado de corações se encontrou cheio de força de vontade para estudar um bocadinho sobre a ética animal espírita. Ainda nem esse conceito a gente ainda nem sabia que ele existia nessa altura. E pronto, e a partir daí eu tenho vindo a acompanhar esse crescimento maravilhoso do MOV e sou sempre aquela formiguinha que faz pouquinho, mas vai tentando fazer alguma coisa. E estava difícil de fazer uma live aqui e de. Verdade. E estava difícil de nos juntarmos. Essa diferença horária também não ajuda muito. É, sempre está muito tarde Depois, da noite aí, né? É. é, depois mais sobre mim. Eu sou professora de primeiro ciclo, que é a Uhum. vossa educação. Vocês usam Infantil? outro nome, infantil, sim. Jardim de infância. Jardim de Não, infância. não é jardim de infância, é seguir, é a partir da Fundamental? alfabetização. Talvez, imagina, dos 6 aos 10 anos de idade. É, ensino fundamental. Então é isso, ensino fundamental. E eu sou professora de primeiro ciclo há 17 anos, tenho que fazer sempre contas. E fui para essa profissão graças à evangelização, porque eu entrei para Uhum. uma casa espírita, eu estava ainda no ensino secundário, pertinho da hora de escolher uma profissão e ir para a universidade, e a minha tarefa, uma das minhas primeiras tarefas foi trabalhar na evangelização. E isso marcou-me tanto que eu de repente acho que descobri a minha vocação. E ainda bem que assim foi, porque eu adoro fazer o que faço. E Ah, isso que é ótimo. é, sou mãe de duas crianças, uma já na adolescência, que se eu digo que ela está, se ela ainda é criança, eu sou uma mãe morta, não tarda nada. E então a mais velha tem 14 anos, o mais novo tem 8. E Uhum. tenho 3 gatinhos, né? Então, sou mãe de 3 gatinhos Mãe de também, gatinho. que podem fazer as suas durante esta live, porque eu estou sozinha em casa Ah, com eles. que legal. E pronto, é mais ou menos isso. Eu nessa casa espírita, eu tive 16 anos na evangelização. Entretanto, eu mudei de casa espírita e parou um pouquinho essa atividade da evangelização, mas é uma atividade que nunca para. Quando a gente é mãe e é professor, acaba por estar sempre envolvido, não é? É Sim, isto. foi 16 anos, né, que você foi Foi, evangelizadora. foi. Nossa, é muito tempo, né? É muitas Aí turmas. façam as contas pra adivinhar a idade de Marcita. Ela não vai Não, falar, eu ela vai deixar digo, no ar. são 39 anos, eu digo. Olha só que pessoa resolvida. Com Já. carinha de 30. Juro, Martita, daria 33 pra você. Ai, que Verdade. bom, que querida. Aliás, eu acho Alimentação vegana, né? eu estava a tentar fazer contas, mas eu acho que foi aos 33 anos que eu me tornei vegana. Eu acho que eu estou na dúvida se eu sou vegana há 5 anos ou há 6, mas Estacionou, né? eu acho Parou que de envelhecer depois que vira vegano, né? A pele fica estacionada. ótima. Eu acho que é isso. Acho que vai fazer em outubro 6 anos. Acho que é isso. Eu tinha 33, portanto, olha, parei Você aí foi nessa direto? idade. Hum? Você fez transição? Você foi direto pro Não, veganismo? foi Como é que direto. Eu brinco, direto?
Eu brinco e digo que a espiritualidade maior uniu-se numa semana e disse: a gente vai pôr essa família vegana e é agora. Porque, eu sempre quis ser vegetariana. Só que eu sou Uhum. muito magra e eu tinha todos aqueles preconceitos, todos aqueles mitos na cabeça. Sim. Eu achava que eu Uhum. ia desaparecer. Se eu me tornasse vegetariana, eu ia desaparecer. Eu ia emagrecer muito, não sei o quê. E eu sempre brincava e dizia: na próxima reencarnação eu vou ser vegetariana. E, Todo mundo mas fala isso, né? é, Escuta muito. e eu ia lendo uma coisa aqui, mas eu não queria saber muito. Olha só, eu não queria ler É, muito, eu não queria me informar muito. Eu hoje tenho consciência disso, ou na altura não tinha. uhum. Porque eu sabia que se eu me informasse o suficiente, eu não iria conseguir não ser. E então, É. nessa semana, sem querer, num zapping de televisão, nós vimos o Cowspiracy, né? Ah, sim. E foi um documentário marcante. Depois a Uhum. gente viu mais uns livros, mas tudo sem querer. E nisso termina a semana com a ida ao primeiro encontro internacional dos amigos de Chico Xavier, que foi em Lisboa. Uhum. Por isso eu tenho que saber quando é que foi esse encontro e eu já sei quantos anos é que eu tenho de veganismo, porque foi nessa noite. Entendi. Nossa. A gente foi lá, mas não houve nenhuma palestra sobre vegetarianismo nem veganismo. Na Sim. verdade, a última palestrante falou um pouquinho de alimentação e aquilo, para esse niquinho, foi a gota final. Quando a gente vai para casa, Hum, até o jantar já estava feito, mas eu sentei à mesa e comecei a chorar e não consegui comer nunca mais. E nessa noite é. ainda foi para um restaurante e eu estava cheia de medo se eu tinha que ir para um restaurante todos os dias. Mas a verdade é que a gente se tornou, o casal, eu e o meu marido, nós nos tornámos veganos, porque no dia seguinte a gente já estava até a selecionar as roupas e tudo mais. Foi assim, caiu uma ficha muito intensa. E, Nossa. e a gente acabou por se tornar veganos assim quase de um momento para o outro. As crianças foram no ritmo delas, mas não levou muito tempo, não chegou nem a um ano. Mas pronto, Uhum. mais ou menos isso. Caramba. Ah, e eu pensando aqui, 6 anos atrás, o pequenininho devia ter 2, né? E a sua mais Tinha velha, três, ele tinha três, 3 aninhos. três Nossa, e anos. ele foi também no ritmo dele. Sim, ele foi o último assim a entrar totalmente, mas foi aquele que eu acho que entrou de corpo e Então, alma. vocês Uma... ainda faziam alimentação para eles. A gente ainda vai Não, falar sobre essa não. família? Não? Não, a gente Como até que já ele entra aí continuava nesse comendo? tema, a gente até já entra aí nesse É. tema interessante que é quando os É, se você pais. quiser deixar para depois, a gente pode Não, tem encaixar problema, essas experiências, não? tem Tá. problema. Eu costumo dizer que quando estou a trabalhar na escola, quando as crianças trazem as dúvidas e as questões, não guarda para depois, esclarece logo, porque aquele é o momento. Uhum, E agora então, calhou. é, Ah, verdade. calhou. Não, é que quando os pais se tornam vegetarianos, obviamente querem o melhor para os seus filhos e querem obviamente que os seus filhos façam a melhor alimentação, às vezes é difícil porque quando tu nasces vegetariano numa família vegetariana tu não sabes a diferença. Agora, nós tivemos que explicar aos nossos filhos o racional da nossa mudança. É, E a mais velha tinha uma capacidade de entendimento totalmente diferente do mais pequenino, tinha 3 anos. Então, mas ele sempre foi, como todas as crianças, muito sensível às questões dos animais. Eles eram muito amiguinhos dos animais. Nós dizemos, não queremos mais comer os nossos amigos. Não, a partir de agora, a gente só uhum. quer proteger os nossos amigos. A gente agora vai ser super protetores deles. Ah, E que ele, legal. e ele foi entendendo isso. Então, o que é que a gente fazia? Eu não conseguia nem sequer comprar nada de origem animal para casa. Eu não conseguia mexer, o cheiro, tudo. Quando eu digo foi uma mudança da noite para o dia, foi visceral. Eu não consigo nem explicar de outra maneira. Foi assim um clique. Por isso é que eu digo, foram anos se calhar de ir assimilando coisas e de repente caiu a ficha tipo Faltava Matrix. só, faltava só um É, pouquinho, né, para foi tipo acordar. Uhum. Matrix. A gente passou a ver uma realidade que já lá estava, mas que para nós era como se É, fosse paralela. E então o que é que a gente fazia? Na escola, eles comiam a comida da escola, que tinha carne, que tinha peixe, e em casa eles comiam a uhum. comida de casa, que era toda vegetariana. Quando a Entendi. gente ia a uma festa, por exemplo, e tinha Uhum. carne, peixe,
nós levávamos e levamos até aos dias de hoje sempre o nosso contributo para a festa. E levamos muito, porque as pessoas adoram comida vegetariana e depois comem a nossa e a gente não tem o que comer, né? E Ai, a gente, verdade. e a gente levava muito. Então levava uma boa travessa, levava doce, levava salgado. E a gente dizia, olha, tem a comida que a gente levou e tem a outra. Vocês podem escolher. É porque nada pior do que educar com culpa, não é? Que depois acaba É, por ter ainda mais o pra uma revés da criança, né? medalha, não é? E não é Uhum. depois uma coisa sentida, é uma coisa imposta, tem que ser uma coisa sentida. Então a gente queria esclarecer, a gente dizia assim, tem a nossa opção e tem a outra opção. O que é importante vocês saberem? Que qualquer uma das vossas opções é vossa, é válida, mas tem uma é cheia de amor e não tem sofrimento, e a outra, vocês já sabem que alguém sofreu. O mais pequenino já não podia dizer muito mais do que isso. Olha, já sabes É, que a filhinha ficou sem leite para o filhinho. Então já sabes que a galinha ela ficou lá fechadinha para dar esses ovos. E uhum. mesmo assim, eles ainda iam comendo meio vegetariano, meio não vegetariano. Até que de repente tomaram as suas próprias decisões. A gente começou a ver que eles nunca escolhiam nada de origem animal. E o mais pequenino a gente disse: Então, mas não queres mais? Não, mãe. Estive a pensar, não quero mais. Eu só quero vegetariano. Só quero vegetariano. E foi Nossa, sentido. O quê? uhum. 6 meses para a Madalena e nem um ano para o Tiago. Uhum. Foi uma decisão interna deles. E por isso, quando alguém vai cutucá-los e dizer come só um bocadinho, a mãe não está a ver, o pai não está a ver, eles dizem, mas Credo! eu estou a ver e eu não quero. Nossa, que bonitinho isso. Isso aqui é fundamental, né? Que é o que a gente vai tratar aqui. Como educar as crianças e ter a linguagem certa para você tocar num assunto que é tão pesado e tratar isso de uma maneira leve para fazer a criança já ter consciência disso, para ela ser um agente de mudança também, né? Para ela poder falar para o adulto que o que ela verdadeiramente quer sem ser imposta, sem ser nada muito obrigado assim para ela, né? E aí Nós, aqui eu separei assim para a gente conversar as diferenças de perfis que podem acontecer dentro de uma família e como que a gente pode lidar com cada um. Então aqui você já deu o seu exemplo no caso de quando só os pais viram vegetarianos e as crianças vão acompanhando. Eu acho que, claro que deve ter uma diferença entre as idades, né? Que isso vai muito, entra muito na parte de educação, que a gente não precisa entrar aqui, mas eu acho que é uma coisa só de adaptar conforme a idade da criança, do adolescente, né? Mas eu acho que é bem isso que você falou. E os outros é quando pais e filhos viram veganos juntos, que também é um pouco parecido com o teu, mas eu acho que talvez seja um pouco diferente também. Quando só a criança vira, quando ela tem essa vontade natural que vem dela, mesmo que ela tenha já nascido comendo carne, chega um momento que ela toma essa decisão sem os pais saberem, enfim. E quando a criança já sai do útero vegana, né? No caso de gestações veganas, muitas vezes a mãe já é, né? E aí, nesse caso, nesse ponto específico, tratar então da questão do lado social, né? E educacional, que daí vai puxar para o que a gente vai falar depois. Aí você escolhe o que você quer falar primeiro, dentro desses casos. não, dando seguimento, estavas aí a falar de quando só a criança quer, né? Quando a criança de repente, só Uhum. ela que tem o clique, estava fazendo uma alimentação igual a todos de casa. E de repente, porque as crianças hoje em dia, assim como nós, de uma forma geral, nos últimos anos, a informação é mais que muita, tem vindo muita informação. E também como o acesso à internet está cada vez mais generalizado e as crianças mexem muito na internet, acabam por muitas vezes aceder a uma série de informações até antes dos pais. Pensando aqui em algumas crianças no início até da adolescência, vão conversar, alguém que é amiguinho deles e é vegetariano, vão refletir e tomam essa decisão. O que acontece geralmente é os pais entram em pânico, não é? Porque eles não É. pensaram nisso, não refletiram nisso e, portanto, eles Uhum. estão com os mitos todos, os medos e os receios que são É. válidos. Eu tive esses medos, Nath, eu tive esses receios, porque a gente quis fazer gradualmente, mas não deu. Para nós não deu, foi instantâneo. Mas os nossos filhos fizeram gradualmente. E eu tive tempo de
perguntar ao pediatra, perguntar ao nutricionista, ler muita informação, ouvir muitos testemunhos de outras mães, de outros pais, para eu ter a certeza que todos os nutrientes eu iria conseguir fazer nessa nova alimentação. E há pais que estão dispostos a isso. Eu e o meu marido, no início do veganismo, criámos um grupo no Facebook, que entretanto já acabou, que a gente estava tão grande que a gente não tinha como gerir aquilo. Mas no Nossa. início era só para os nossos amigos e familiares irem acompanhando um bocadinho dessas andanças. E depois eles foram chamando amigos de amigos. E de repente a gente tinha muita gente que não era vegetariana, não era vegana, mas os filhos queriam ser e vinham-nos perguntar como é que nós podíamos ajudá-los para que eles respeitassem essa vontade dos filhos. Era das coisas mais bonitas que a gente via. É de um respeito muito bonito, muito bonito. E há muitos pais que vão procurar ajuda de nutricionistas, vão falar com o pediatra, porque estão cheios de receio. Às vezes o pediatra tem muito e o nutricionista tem muito pouca informação correta para dar, é uma pena. Mas já há, aí no Brasil e aqui em Portugal também, muitos profissionais especializados em alimentação vegetariana para poder dar a correta informação. Então, se alguém nos estiver a ouvir, contacto ao MOV, que de certeza que nós conseguimos arranjar uma Temos uma forma lista de de passar essa profissionais. informação. No caso de ser alguém que não fez a transição, mas os seus filhos podem estar a fazer essa transição. E depois tem aqueles que, tu queres ser vegetariano? Então a partir de agora cozinhas tu. Tu queres ser vegetariano? Então olha, faz as comidas mais deliciosas que ele gosta, ou que ele gostava, só para tentar que ele não seja. E é remar contra a maré. Primeiro porque, em termos de ambiente familiar, não é? Vai-se criar ali uma energia negativa, porque vão estar em conflito. Depois, por outro lado, até quando é que a gente acha que vai controlar a vida dos filhos? Os filhos não são nossos filhos, os filhos são filhos da vida. Estão emprestados a nós durante algum tempo. A gente não vai estar com os filhos 24 horas sobre 7 dias da semana. Quando for para a escola, se tiver uma opção vegetariana, vai comê-la. Quando sair com os amigos para jantar fora, quando o Covid permitir, vai pedir uma comida vegetariana. E quando sair da casa dos pais, vai ser vegetariano. Então, algumas destas crianças que não veem em casa esse apoio, mais cedo ou mais tarde, chegam lá. A única coisa que eu acho que vai correr menos bem é esse relacionamento familiar, não é? Que é um relacionamento que não tem as bases da compreensão e do apoio. Mas há muita criança reencarnando já com, como é que eu vou dizer, quase uma dificuldade física até para digerir os produtos de origem animal. Nunca se ouviu falar tanto em alergias alimentares e é quase tudo ligado a produtos de origem animal. O ovo, o leite, por aí fora. E muita criança que diz mesmo, eu não gosto. E olhando para trás, eu não sei se vocês sentem isso, mas eu, olhando para a minha infância, eu hoje percebo que se eu tivesse tido pais com alguma vontade de serem vegetarianos, para mim tinha sido fácil, porque as únicas comidas que eu tinha dificuldade em comer era o peixe, era a carne. Então teria sido por aí, não é? Mas as crianças vão chegar lá e muita criança está levando os pais para o vegetarianismo. Muita criança mesmo, porque diz, vamos fazer uma alimentação mais saudável, vamos comer mais verde. Eu aprendi na escola que a gente tem que comer mais comida vegetal. Eu aprendi na escola que a carne, ela gasta muita água. Então vamos poupar a água diminuindo a carne. E levam para casa. Esse é o ponto. É a educação, né, que a criança muitas vezes tem de fora, tem um impacto muito grande. Seja ela especista ou não, a gente também seleciona esse ponto e eu acho que dá para trazer aqui. Tem dois lados, eu vejo, assim, o lado de quem é pai, né, de quem está dentro de casa nesse ambiente familiar e está educando dentro de casa a sua maneira, e tem o papel da escola.
E aí, dentro da escola, você pode ser o professor, como no seu caso, você é mãe e professora. Então, você tem os dois lados, né, da moeda. E aí, eu queria te perguntar, assim, como que a gente pode trabalhar para evitar, né, ou combater a educação especista, né, mesmo que as crianças, você até falou sobre isso na nossa conversa, elas têm uma abertura maior, uma sensibilidade aos animais. A gente tem toda uma questão de ensinar a amar os animais, muitas vezes, né, através das historinhas, mas, paralelo a isso, a gente ensina a comer carne. Então, existe uma dicotomia na nossa sociedade que é por falta de reflexão, a meu ver, dos adultos, de não entender que eles estão provocando um contraste muito grande. E dependendo do olhar da criança, ela pode olhar para aquilo e entender que existe uma incongruência, né? Entende? E questionar isso, né? Então, como que a gente pode equilibrar essa balança ou combater isso, tanto na escola como na família, numa educação antiespecista? Olha, eu acho que na família é sempre mais fácil, na medida, isto no caso dos pais serem vegetarianos, na medida em que temos menos atores exteriores ali a interferir. Então a gente seleciona os livros que compra para comprar livro que não seja especista, até seleciona os programas que se pode ver, e se passar um programa mais especista, a gente conversa sobre o assunto. Enfim, na escola, eu vou começar assim pelas coisas mais básicas, né? Eu não sei aí, mas deve ser semelhante aqui. Na escola a gente ensina a roda dos alimentos. E na roda dos alimentos, que está mais que ultrapassada cientificamente, ainda encontramos lá uma prevalência muito grande da proteína animal. E cada vez mais a ciência vem comprovando que é graças a essa proteína animal excessiva que muitas das Uhum. doenças graçam no planeta Terra. Então, Exato. mas vem como matéria que se tem que trabalhar na escola, porque depois vai poder sair num exame e conta para nota. Quando o professor já é sensível a estas questões, mas não quer até dizer que ele seja vegetariano ou vegano, mas ele já tem mais dúvidas do que certezas, e isto é que eu acho que faz toda a diferença. Em Uhum. tudo na nossa vida, quando a gente tem mais dúvidas do que certezas, está no bom caminho, porque a gente pelo menos questiona e sai de um dos maiores problemas, acho eu, à face da Terra, que é a normose. Nós vivemos numa normose que é a gente não questiona nada, tudo é normal, só porque é assim há 2 séculos, há 3 séculos, há 5 séculos, há 1000 anos. Uhum. Então, se é assim, vai continuando a ser assim sempre. E não questionamos. Estas crianças questionam hoje em dia cada vez mais e obrigam os professores a questionar. É. Obrigam muitos professores a questionar, porque eles fazem perguntas difíceis na aula. Eles dizem, professor, olha que não é bem assim, eu ouvi na televisão, eu vi na net. Então, quando o professor não está cheio de certezas e questiona, pode, que é uma coisa magnífica, pode dizer assim, então olha, a gente vai parar a aula aqui e vamos todos investigar esse assunto. Vamos atrás de saber. Vocês vão investigar, eu vou investigar. E faz uma aula invertida, que é um termo técnico que se tem usado muito cá, não sei se aí ou não, que é quando tu acabas por não dar a aula, diz assim, aula invertida é tu pões os alunos a estudar primeiro sobre o assunto, eles vão investigar tudo e na outra aula eles vão apresentar o que eles encontraram, o que eles descobriram e depois tu vais trabalhar em cima disso. E quando tu fazes Uhum. isso, bem, vem um manancial de coisas que tu dizes, bom, vou levar semanas para trabalhar tudo o que eles trouxeram. Tem uma geração aí poderosa, essa geração que tem a Greta aí como uma das Sim. figuras mais mediáticas. Essa geração é aquela que diz: eu vou fazer greve à escola porque as alterações É. climáticas têm que estar na pauta política dos países. Tem um conjunto de alunos portugueses, não sei se essa informação chegou aí ao Brasil, eu acho que eles Uhum. nem sei se eles são vegetarianos ou não, mas tem um conjunto de alunos portugueses que puseram um processo em tribunal contra os seus países, e Portugal é um deles, na União Europeia, porque acham que os seus países estão, como é que eles dizem?
não é comprometer, mas a palavra é parecida, a sua Uhum. vida, né? Então, no fundo, pela inatividade, pela falta de uma Uhum. política assertiva, estão a Uhum. comprometer a sua geração. Então puseram esses países em tribunal. Claro que isso é um chamariz, é para chamar a atenção, mas esses miúdos, esses alunos, são esses que questionam, são esses que trazem mais as dúvidas do que as certezas. E a escola tem muita coisa especista, assustadoramente até desadequada com a ciência de hoje, a ciência do século XXI, 2020. A roda dos alimentos é um dos fatores, tem lá a prevalência do leite. Tem que beber Uhum. leite. E a gente sabe que, ao contrário do que eu aprendi na escola quando era aluna, o leite é que é responsável por boa parte da osteoporose e não é Sim. fortalece os ossos. Ele não fortalece os ossos. Pelo contrário. Uhum. Então, quando tu vais para uma aula e tu tens lá os animais da quinta e aprendes isso desde que tu tens 3, 4 anos, aprendes que os animais existem para te servir, não tem um propósito só deles, não. Parece que eles Uhum. existem só para te servir. A criança vai aprender isso desde ter idade. Mas depois É. tem sempre uma criança qualquer que diz assim: não, não, o coelho é muito fofinho, não pode ser, a vaquinha é muito fofinha. E se o educador conseguir pegar nisso, então Uhum. dá para trabalhar até no jardim de infância. Eu brinco e digo: dá para pegar em todos os filmes da Disney e dar aulas anti-especismo com eles. Todos, todos tu Verdade. tens. Rei Não é Leão, né? o Rei Leão que foi trabalhado há pouco tempo pelas meninas espíritas. Mas olha, Sim. a Pequena Sereia tem um episódio em que o caranguejo está, o cozinheiro está a tentar pô-lo dentro Eu da panela lembro. e ele está a tentar Eu fugir. ficava torcendo pro As caranguejo crianças sair da estão a torcer por panela. quem? Pelo cozinheiro ou pelo caranguejo? Pelo Porquê é que as caranguejo. crianças. Claro que é pelo caranguejo. A criança depois tem alguém a servir-lhe um caranguejo na hora de comer e a criança vai pensar no Uhum. caranguejo da Disney e vai dizer não quer comer caranguejo porque o amigo da Ariel ele queria fugir da Então, panela. Por isso é que eu digo, dá para trabalhar, dá para dar só evangelização com os filmes da Disney. que Esse é um maravilha. exemplo. Fica aí a questão. Mas, por exemplo, o Rio, o vosso filme Disney Brasil, né? O Rio, que Sim. fala do quê? Da exploração dos animais exóticos, do tráfico de Uhum. animais. Uhum. Viu pirataria. Uhum. Tens tanto filme a trabalhar as questões Tenho, especistas. esses dias, eu A vi a fuga live das action do galinhas da Dumbo. quinta. Eu não sei se O Dumbo, você já viu o o Dumbo? O Dumbo, eu Dumbo choro tanto a do ver o Dumbo. circo. Ele O separando ele da circo. mãe, né? Tem o Ferdinando das Touradas, que aqui em Sim, Portugal, sim. infelizmente, ainda Portugal e Espanha são os piores, a esse nível. Eu Uhum. fui ver o filme Ferdinando no cinema, só chorava. E o meu filho é que me consolava. Ele dizia: Mãe, isso vai acabar, mãe, isso vai acabar. Ele tem essa convicção que vai acabar. Uhum. Todos esses filmes, aliás, ele e a minha filha já foram uma manifestação à frente de uma Praça de Touros, a grande Praça de Touros de Lisboa, no Campo Pequeno, Uhum. e fomos lá, eles pegando em cartaz, logo a seguir ao Ferdinando. Eles precisaram daquilo e a gente fez-lhes a vontade. Eu fiquei felicíssima dos meus pequenos ativistas. Uhum. Mas esses Nossa, mas a filmes fuga das todos, galinhas a fuga das a Kátia tá galinhas, comentando. muito bem Nossa, gente, esse eu comentado. sofro. Então Desde imagina, criança, assim. a criança está Uhum. vendo ali o sofrimento daquelas galinhas todas e o plano Virando delas é torta. fugir. Vê que elas estão Sim. ali, não é? E depois alguém lhe serve uma galinha para comer. A criança pode fazer a conexão nessa hora e pode dizer: Olha, eu não quero mais. O Exato. problema é que muitos desses pais não informados ainda acabam forçando e até usam É. expressões para não parecer galinha. Não, isso não é galinha, isso é carninha, xixinha. E a criança fica É. ali, fica, é tal normose que a gente vive. Ficam tentando separar a realidade
Esse que é através o da ponto. mentira, né? Ao Esse é menos o ponto. fosse. Martida, isso que você tocou é a base do especismo que nós temos no mundo hoje. A gente está educando as crianças, a gente está ensinando as crianças a comer produtos de origem animal. Porque naturalmente nós nascemos veganos. Se a gente se alimenta só do leite materno, é um leite que é próprio para minha espécie, né? E a Tem partir do aquele momento da exemplo. educação da introdução alimentar, a gente já está enfiando carne na boca de uma criança de 8 meses, sabe? Então você já está viciando o paladar daquela criança numa cultura, gente, não é uma necessidade. E aí, quando a criança já chega numa idade de 5, 6, 7 anos, que ela começa a entrar nessa época dos porquês que a gente brinca, né? E começa a questionar os pais dessa cultura, aí os pais reforçam a cultura existente, mostrando que é necessário comer e que precisa haver essa separação. E se isso for muito consolidado nessa idade, a criança pode levar isso para o resto da vida. E pode continuar existindo uma vida especista, Essa, fortalecendo esse dis, sistema. essa dissociação, ela é para a grande maioria desses pais fruto da educação deles também. Por isso é que é tão difícil combater, porque está É, lá entranhado de geração em geração. Por isso é que eu digo, o mais importante é ter mais dúvidas do que certezas. Quando os pais dizem, não, mas tu tens que comer porque senão tu ficas fraquinho, eu ouvi isso, Nath. Eu sempre fui magra. Minha mãe sim, eu já fazia escutei isso também. gemada de ovo cru, Minha punha mãe também. cerveja preta, que era uma mesinha aqui em Portugal, para ver se eu engordava e ficava mais forte. Não engordei nem fiquei mais forte. Então, todas as coisas, óleo de fígado de bacalhau, que é assim uma coisa horrorosa, eu tapava o Uhum. nariz, punha na boca, era horrível, não adiantou de nada. Mas porquê? Porque ela também teve essa educação e os meus avós também tiveram essa educação. Quem foi questionar isso fui eu. Uhum. Então, o que é que acontece? Eu e o meu marido. O que é que acontece? Alguém questionou. Toda a gente na família entrou em pânico. E agora os vossos filhos? Eles precisam de proteína animal para viver. Eles precisam de proteína animal. E a gente teve ali um ano ainda duro, com a família toda a fazer muita pressão. E a gente dizia: olha, Uhum. a gente entende que é com a melhor das boas vontades que vocês dizem as coisas que dizem, porque vocês estão mesmo preocupados com a nossa saúde. Mas a gente foi ao médico e tem exames médicos. Está aqui, está tudo bem. Eu mostrei exames médicos à minha mãe, para ela ter certeza que eu e os netos estávamos bem. Então tem que tranquilizar toda a gente. Sim. Volvidos 5 ou 6 anos, minha mãe deixou de beber leite de origem animal, só bebe bebidas vegetais. Meu pai também. Minha mãe já faz muita alimentação, vamos dizer, se calhar 50% vegetariana, 50% não. O Uhum. meu pai, que não recusava-se a comer qualquer coisa vegetariana, nem que fosse uma sobremesa, uma mousse, nada, não comia, só picuinhas. Hoje em dia já. E eu acho porquê? Porque eles veem que os netos estão bem, nós estamos bem. Então, quando o pai e a mãe dizem assim, tu tens que comer, é porque eles acreditam que isso é verdade. O que é importante agora? Pessoas como o MOV, movimentos como o MOV, pessoas como nós que já fizeram o questionamento, Sim. mostrarem, olha, eu estou bem, é possível, está tudo bem e levar a dúvida. A gente não vai levar certezas para ninguém, Nath, não vale a pena. Verdade. Que a certeza é uma coisa só nossa. A gente só pode Uhum. levar é a dúvida e dizer assim: olha, mas os meus filhos não comem nada de origem animal há 5 anos e a B12 deles está um espetáculo. Então a gente só pode dizer: ah, tá. Olha, eu tinha problemas de colesterol, eu deixei de ter. Sim, sim. Ai, a tua filha, minha filha é desportista, faz karaté de alta competição. E a tua Caramba. filha faz esses campeonatos, tem essa força toda. Sim, olha, o médico da Federação de Karaté, o médico que eles têm que lá ir ver se está tudo bem, quando viu o corpo dela, disse: foi o melhor corpo de atleta que eu vi hoje passar nas minhas mãos. Tua mãe alimenta-te bem. E ela, em vez de dizer ao médico, a minha mãe dá uma alimentação vegetariana, disse: sim, com muitos legumes. Isso, só filha, tinha que Que dizer bom. que era vegana, filha. Dizias que era vegana. Mas isto para É dizer, que isso é tão natural, né?
Você até fala assim, Isto para ai, dizer, vegano, mas é a minha alimentação. isto para dizer, Verdade. os pais não fazem, ninguém está aqui julgando esses pais, é isso que eu queria É. salvaguardar. Nenhum de nós está aqui julgando esses pais. Aquilo que a gente está a dizer, eu entendo esses pais, como eu entendo o que a minha mãe me fez e o que eu fiz aos meus filhos também. Eu entendo, mas vamos tentar pensar e se for diferente? E se a gente Uhum, puder fazer uma segunda-feira sem carne, o que é que a criança vai? Será que ela vai gostar? Vamos tentar. uhum, É isto. E uhum. aceitar que a criança. A ideia que a gente tem das crianças é que só porque eles são pequenininhos, eles nunca têm a razão. Aceitar que a criança, às vezes, até tem razão. Vamos, Às vezes mais do que a gente, né? vamos começar a dar mais ouvidos às crianças, porque eles às vezes dizem umas verdades, assim, daquelas mesmo potentes. Que O adulto dói é que que não sabe dentro, né? lidar com isso. O adulto é que não Sim, sabe lidar com isso. Né? sim. Eu falo por mim, às vezes eu tenho alunos que dizem coisas e eu digo, meu senhor, eu nessa idade não pensava assim, como é que eu vou dar resposta? Né? É Verdade. permitir isso, é permitir ouvi-los e dar um pouquinho de atenção àquilo que eles dizem, para além de só ouvir, né? Dar um bocadinho de crédito. Isso que você tá falando me fez lembrar, ontem à noite, um amigo me mandou um vídeo do Divaldo. Coincidentemente ou não, ele estava numa entrevista no congresso aqui do Paraná, que eu estava Uhum. presente. Eu só não vi o momento da entrevista, mas foi um pouquinho antes da pandemia. E aí era o presidente da federação aqui do Paraná que estava fazendo a entrevista, uma pessoa muito querida. E aí, logo nos primeiros 10 minutos da entrevista, é questionado assim ao Divaldo sobre o livro Transição Planetária, né, do Manuel Filomeno de Miranda. E dos casos que ele retrata lá, dessas novas crianças, né, dessas gerações que estão vindo, das Pleiades, né, e de Alcione, né, Uhum. que é um orbe, assim, tipo, super elevado e que tá vindo muitos espíritos para cá, encarnados para ajudar na regeneração do planeta. E aí ele pergunta por que que as crianças estavam vindo geralmente em casais que fazem inseminação artificial e se isso de alguma forma implicaria numa mudança física do nosso perispírito, do nosso corpo, para essa mudança. E aí, nessa resposta do Divaldo, que ele vai tratando, ele vai falando que biologicamente, se você parar para pensar assim e comparar os dois tipos de corpos, não tem tanta diferença assim, de uma geração só. Isso vai acontecer a longo prazo. Só que algumas mudanças que já estão previstas, que no livro trata sobre, às vezes, órgãos que vão se tornar inúteis e por aí vai, né? Porque o nosso corpo evolui junto. Claro. O Divaldo vai e fala pra gente que o intestino, todo o aparelho digestivo, vai passar por uma grande mudança. E o Divaldo, ele fala, né, no seu entendimento, que a gente sabe, né, que ainda está nesse processo de questionar, ele vai interpretando que aquilo é, na verdade, uma grande transformação para a gente passar a se alimentar de forma mais leve. Ele diz que a nossa alimentação é muito densa E e é. que a gente ainda é muito dependente, passamos, na verdade, recentemente a isso, a uma dependência química, com compostos químicos, com antimicrobianos, com hormônios, que eu faço veterinária e eu vejo que isso realmente acontece, dependendo do tipo de alimento que você dá para a população, isso tem Uhum. resíduo dessas substâncias químicas que a gente usa na produção. Uhum. E aí você tem tudo isso sobrecarregando o aparelho digestivo e gerando problemas espirituais. Ele fala isso na entrevista. Então ele diz que a partir do momento que a gente começar nessa transição e entrar de fato no mundo de regeneração, a nossa alimentação vai mudar. E essas pessoas que estão vindo, esses espíritos iluminados, eles estão vindo para impulsionar essa reflexão. Ele diz que os nossos sentidos, os nossos 5 sentidos estarão mais apurados para essa visão espiritual, para esse sexto sentido, né? Então, assim, tudo, na verdade, comunga para a gente evoluir. E essas crianças já estão vindo, a gente não sabe se elas são, de fato, esses espíritos que estão vindo para cá, mas elas estão questionando. Então, a gente simplesmente tirar o crédito da fala delas é você negar a sabedoria de um espírito milenar que veio para ensinar a gente. A gente precisa ter esse ouvido de ouvir, né? E entender que se a criança está vindo e ela não quer mais comer, provavelmente é porque o corpo dela já não aceita. Então, ela pode ter alergia, intolerância, criar uma série de problemas inflamatórios que podem comprometer a saúde dela. Então, são corpos já feitos para isso. Então, vai chegar um momento que já é, de uma certa forma, nocivo a longo prazo essa alimentação.
mas pode chegar um momento que ela vai ser de fato venenosa pra gente. Porque o espírito, ele não pode mais ficar preso à matéria, ele precisa crescer, ele precisa evoluir, e a alimentação vai junto, vai chegar um momento que a gente não vai precisar se alimentar mais, o espírito. Porque a vida espiritual, ela se sobrepuja à vida material. Claro. Isso é um fato. Você aceita fazer essa escolha nessa encarnação ou depois, pelo amor ou pela dor, mas isso vai acontecer, entendeu? E Então, nesta assim, eu acho encarnação, que... e nesta Pode encarnação falar. a gente já sabe as condições. Na próxima reencarnação a gente não sabe em que condições vai se Exatamente. encontrar, não é? Exatamente. E uma pessoa como o Divaldo falando isso com tanto alcance, sabe? Assim, eu acho que é para motivar mais ainda as pessoas que, como você falou, né? Às vezes você passou a vida toda já com esse pensamento, mas faltava ali um empurrãozinho. E aquela aula que você falou, aquela palestra que a pessoa só tocou no assunto da alimentação, Foi muitas suficiente. vezes é isso, basta. A pessoa entender que existe uma consequência espiritual. Acabou. Não importa qual é a consequência. Se a doutrina espírita fala minimamente sobre isso, para mim, isso já é suficiente. Tal e Então, qual. tem gente, né? E repara uma coisa, quando a gente fala do mundo de regeneração, a gente chuta para muito longe. Então a gente diz, quando a gente chegar ao mundo de regeneração, vamos ser vegetarianos. Não é assim. É que para É, chegar ao mundo de regeneração, para lá ter. O mundo de regeneração é o quê? É o somatório das nossas regenerações exato. individuais, de cada um de nós, depois somadas da nossa comunidade, do nosso planeta. O mundo de regeneração não é um sítio, é um estado de alma, é um estado de vibração. Então a gente não vai fazer uma mala e viajar para o mundo de regeneração. É, Isso não existe. O que a gente vai fazer é a gente vai cuidar desta casa, que é o corpo, esse pouquinho. para Uhum. poder se regenerar e então aí sim a gente vai estar no mundo de regeneração, porque a gente regenerou-se. E então a gente já está nesse processo. Nós já É um estamos. E processo individual não há e ninguém que coletivo, né? nos vá fazer voltar para trás, porque a gente aprende isso com o Espiritismo. A gente não caminha para trás, a gente estaciona no máximo, mas a gente caminha para a frente. E até estacionado a gente caminha de alguma maneira. Então, É, o que é que isso significa? Significa que a gente não pode continuar a dizer quando a gente estiver no mundo de regeneração, nós vamos ser vegetarianos. Não. A gente vai dizer assim: olha, se eu nesta reencarnação já tenho um mínimo de condições para perceber que esse é o caminho, então, mesmo que eu agora tenha muito receio de me tornar vegetariana 100%, que tal eu começar a fazer uma refeição por semana e depois começar a fazer duas e depois começar a fazer três e de repente, quem sabe, eu começo a fazer 50% sim, não e quem sabe eu não me torno vegetariano e ao longo dos anos, isso já é um processo de regeneração. E essas isso. crianças, o que é que elas estão a fazer? Elas estão a obrigar as suas famílias a acelerar esse processo de regeneração. Porque elas Total, vêm é para isso. cutucar. Elas vêm para dizer, Uhum. não é depois, é agora. Não é quando vocês forem velhinhos ou na próxima reencarnação, é agora. O Rafa, que está aí a Uhum. escrever nos comentários, falava da frase de Jesus, não é? Deixai as crianças vir até mim. Vira mim. E Uhum. vir a mim é vir à minha mensagem de amor. E essa Total, mensagem de amor não é especista. Essa mensagem total. de amor é por toda a criação. Então, como é que eu posso estar a dizer que não se bate num cão, não se bate num gato, mas depois eu vou lá atrás no quintal e vou matar a galinha e vou servir? É de uma incongruência e é achar que as crianças nunca vão perceber isso. Elas Uhum. percebem. Algumas vão ter margem de manobra em casa, na sua família, vão ter voz para iniciar esse processo com aqueles pais ainda quando eles são crianças. Outros vão só quando saírem de casa é que vão conseguir iniciar esse processo. E mesmo que os pais sejam velhinhos, ainda vai muito tempo. Não há coisa mais bonita do que ver netos influenciando a alimentação da voz. Avós que Ah, já sim. estão com doenças muito crónicas, muito prolongadas no tempo, e os netos vão lá e Uhum. influenciam um pouquinho isso. Vai Uhum. sempre a tempo, vai desencarnar se calhar até
em condições mais favoráveis, Melhores. vai aproximar as famílias. Então, esse deixar vir as minhas criancinhas é também ouvi-las e dar algum crédito para essas. E o Isso. planeta Terra vai se tornar seguramente num planeta de regeneração mais rápido. Porque a espiritualidade não brinca, não é, Nath? Essas crianças estão É, nascendo em todos os cantos do mundo, em toda a sociedade, é rico, é pobre, de toda a cor, de é, toda a religião. Estão mudando isso. É com só a gente certeza. aceitar. Uhum. Se isso vai acontecer daqui um tempo maior ou amanhã, sei lá, né? Um tempo mais curto, né? A gente que determina isso, as nossas escolhas coletivas e individuais, né? Claro. E, e dentro de tudo isso que você falou, eu queria muito tocar num assunto que me pediram muito para você falar um pouquinho, porque você disse, né? Você já foi evangelizadora por 16 anos. E aí você entende, né? E não sei se você chegou a aplicar isso, mas existe o método de Eurípides Barçanufo, né? Sim. De evangelização de espíritos. Então eu queria encaixar nesse ponto, como que agora, então, relacionado com a evangelização. Como a gente fala na evangelização espírita, fazer uma evangelização espírita anti-especista, pensando nesse método de Eurípides. O Eurípides tem um pedagogo português que não é espírita, mas é um dos maiores pedagogos. Eu não vou falar isso por ser portuguesa, é porque é mesmo verdade. Um dos maiores pedagogos vivos à face da terra chama-se José Pacheco, é português e zangado com as políticas portuguesas de pedagogia, foi viver para o Brasil há quase 20 anos. E vocês encontram, se pesquisarem o José Pacheco, encontram muitos projetos interessantes aí no Brasil, apadrinhados por ele. E o José Pacheco, há um dia que eu estou pesquisando sobre Eurípides Barçanufo e eu encontro um congresso de pedagogia espírita onde o Zé Pacheco foi convidado para falar, embora ele não seja espírita, e ele vai falar de quem? De Eurípides. Eu fiquei para morrer, porque o homem é português, o homem nem espírita é. Vai num congresso de pedagogia espírita falar de Eurípides e eu digo, eu que sou espírita, não sei o que ele sabe, o que é que aconteceu. Então o que é que ele disse? E isso vindo da boca do Zé Pacheco é verdade. Se ele diz, é verdade. Ele diz que se Eurípides tivesse nascido em França, naquela altura em que ele nasceu, mas tivesse nascido em França, ele estaria a ser estudado em todas as universidades de ensino, de educação do mundo e teria um protagonismo maior do que Pestalozzi. Então repare só no que é que este pedagogo português imigrado no Brasil tem de consideração em relação a Eurípides. Ele diz que Eurípides estava muito à frente do seu tempo e que continua a sua pedagogia muito atual e que quem quiser fazer um bom trabalho como educador tem que estudar Eurípides, porque se não estudar Eurípides, e ele então fala que os brasileiros não conhecem praticamente Eurípides, mas que se estudarem Eurípides vão conseguir fazer um bom trabalho. O que é que Eurípides fazia? Assim, muito resumidamente, por causa também do nosso tempo, mas eu já deixo aqui se calhar uma vontade em ir investigar, cada um ir atrás disso. Deixar Eurípides, dúvidas, né? é isso mesmo, vou deixar Questionamento. dúvidas, vou deixar dúvidas. Eurípides, ele não dava, ele não debitava matéria, ele não debitava conteúdo, ele não dizia isso é assim, assim, assim. Ele dava dúvidas, ele levantava porquês, ele levantava questões e dizia: vão pesquisar isso lá naquele tempo. Então o que é que ele fazia? Uma parte era na escola, no colégio Allan Kardec, mas a grande parte das aulas era fora, era na rua. Então eles iam estudar as plantas. Então eles iam para o meio do campo estudar as plantas. Eles iam estudar as plantas de verdade, não as plantas num livro. Eles iam Uhum. estudar os animais no campo, os animais de verdade, não num livro. E ele estudava Uhum. astronomia, ele puxava as famílias para a escola, ele achava que se a família não estivesse envolvida no processo de educação, a educação deixava muito a desejar. Então havia um processo de educação da família. A família, a gente aqui em Sim. Portugal diz que na escola o responsável por aquela criança é o encarregado de educação. Eu não sei como é que aí é a expressão, mas aqui é encarregado de Interessante. educação.
Então, quem vai assinar as notas, quem vai assinar, quem vai às reuniões é o encarregado de educação. É aquele que está encarregue de educar aquela criança. E como é que a gente pode encarregar alguém da educação e depois diz que não entra na escola? Ou não sabe o que é que está sendo feito? Eurípides puxava a família para a escola. Puxava, aliás, a escola era a comunidade. Olha só, a escola era a comunidade. Vamos aprender a mexer dinheiro, então vamos às compras, vamos ao mercado. E é lá que a gente vai aprender a mexer no dinheiro. Vai aprender a fazer conta, troco, não é? Quanto é que eu te dou, quanto é que tu me dás? Isso era o trabalho de Eurípides. Em cima disso, desta maneira de trabalhar, Eurípides olhava para a criança não como uma tábua rasa, olhava como um espírito milenar que traz na sua bagagem inúmeras reencarnações e com imensas experiências de outras vidas. E trabalhava isso. E sabia que essas crianças podiam estar até a ser acompanhadas espiritualmente. Ou que a sua família podia estar a ser acompanhada espiritualmente. Então a educação de Eurípides ia até aos obsessores da família, se fosse necessário. Vê só, tudo para a Muito bom. escola, tudo para a escola. E apesar de Eurípides falar do Evangelho no colégio e falar de Kardec no colégio, ele não menosprezava nenhuma outra religião. Ele não menosprezava os grandes ensinamentos das outras religiões. Como é que essas crianças saíam de lá preparadas? Claro, muitíssimo bem preparadas. E era um ensino em que elas eram o agente da sua própria aprendizagem. A casa espírita, agora respondendo à tua questão, às vezes, e eu, atenção, uma crítica construtiva, tá? Porque eu faço parte do processo também. Eu faço parte disso também. E eu fiz isso que vou agora criticar. A casa espírita, muitas vezes, em vez de tentar reproduzir o ensino de Eurípides, reproduz o ensino da Igreja Católica. Então, o que é que faz? Vai buscar a metodologia usada na catequese, só que tira de lá os livros dos católicos e põe os livros dos espíritas. Isso significa que vai ser uma aula, geralmente em que tem um professor. O professor vem daquele que professa. É o único que tem sabedoria. É isso que significa professor. Então é o único que transmite, a criança só ouve. E tem que decorar, memorizar. Isso não é aprender. E isso não é um bom processo de educação. E Eurípides não fazia isso. As casas espíritas, eu desses 16 anos que coordenei um departamento de evangelização, mais de metade foi exatamente isto que eu estou aqui a criticar de forma positiva. E depois, com o estudo de Eurípides e com a universidade e outras maneiras de trabalhar, outras pedagogias, eu comecei a implementar com a equipa de evangelização uma maior proximidade ao Colégio Allan Kardec. Pedagogias mais próximas de Eurípides. Eu vou-vos dizer, foram os melhores anos de evangelização da nossa vida. E aí, não cabe nada específico. Eu não era vegana nem vegetariana na altura, mas não cabe nada específico a não ser que a criança traga, se ela trouxer. Porque quando a gente vai dizer assim, Deus é o criador de todas as coisas, de tudo. Vamos investigar o que é que isso significa. Eles vão trazer os animais, a gente vai conversar sobre isso. Eles vão trazer se calhar o cão e o gato para o centro espírita para a gente ver que eles têm lá em casa, vão falar Nossa, deles, isso foi demais. né? Vamos, Deixar os animais entrar. vamos falar que somos co-criadores com o Criador, então vamos ter uma horta na casa espírita se for possível. Se não for possível, vamos ter na comunidade em torno da casa espírita e vamos semear e vamos lá pôr a cenoura, a batata, a cebola, o tomate, e porque vamos lhes ensinar que nós somos responsáveis pela cocriação. E isso é Eurípides. Então o desafio que eu deixo aqui, a proposta desta pedagogia do amor, é que quem estiver nos ouvir procure primeiro estudar um bocadinho de Eurípides e depois dar à criança a primazia dela própria fazer esse trabalho. E na casa espírita tem tudo para falar sobre não especismo.
A gente vai falar sobre o planeta de regeneração. Então a gente vai falar da alimentação, vai falar do vestuário, vai falar da poluição. A gente vai falar dos carros, a gente vai falar das fábricas. Quando a gente vai falar de um planeta de regeneração, não pode haver escravatura. E a escravatura é só humana ou é também não humana? Então, quando a gente vai falar de tudo, da gênese, dos espíritos, a gente vai falar que só quando a gente chega à fase humana é que tem alma? Ou os animais também têm alma? Só nós é que sentimos ou os animais também sentem? Então, quem tiver vontade em fazer alguma coisa diferente, contacte o MOVE, porque o MOVE tem uma Sim, equipa que de se dedica, evangelização. que se Uhum. dedica a tentar preparar materiais para ajudar os evangelizadores. Nós não Sim, temos, mais uma vez eu vou dizer isto, a gente não tem certezas de nada, a gente tem mais dúvidas que certezas, mas há uma coisa que a gente tem certo no nosso coração, é que é possível sim. fazer toda uma educação de acordo com aquilo que Jesus nos ensinou, uma lei de amor, e que Eurípides vai reforçar. Então, se isso é uma certeza, mas a gente ainda não tem a receita, vamos unir esforços, vamos unir, se tem Uhum. evangelizadores a ouvir-nos, contactem. Vamos tentar Sim. perceber quais são as dificuldades desses evangelizadores e onde é que o MOV também pode ajudar a fazer Uhum. diferente. A gente sabe que cada casa espírita tem uma maneira de ser, uma maneira de... tem as suas Uhum. condicionantes, mas tudo é possível, nem que seja devagarinho, paulatinamente. Nossa. Ai, Martita, perfeito. Pena que a gente tá com o tempo bem corrido, a gente só tem 2 minutinhos. Mas eu queria te agradecer em nome do Move, né, por você estar aqui com a gente, lá de Portugal, passando tanto conhecimento pra gente, fazendo uma live tão maravilhosa, né? E eu queria reforçar a pedido do Rafa aqui para todos nesse finalzinho, que essa live vai ficar salva no GTV, a gente depois vai passar para o YouTube para quem perdeu, chegou depois. E, pessoal, a gente já está começando a divulgar o nosso congresso, a gente vai ter o Congremove. Todo ano nós fazemos um congresso. Infelizmente, esse ano a gente vai fazer de forma digital, né? Mas eu acho que isso é bom para Para mim alcançar é mais ótimo. pessoas. Eu vou poder Então, ir ao Martita, você vai Congramove. muito bom! E a gente vai fazer então no dia 3 de outubro, anota essa data, 3 de outubro, das 8h30 da manhã até as 9 da noite, vai ser direto. A gente vai fazer com o apoio da Rede Amiga Espírita, que aceitou fazer esse apoio pra gente, via YouTube e Facebook, a gente vai passar mais informações sobre isso. E vai ser através de bate-papo, roda de conversa, Mov Talks. Todas as apresentações. Então, não vai ser palestra, não vai ser uma coisa direcionada. A gente quer ampliar e fazer rodas de discussão sobre vários assuntos envolvendo a ética animal e espírito. Então, a gente espera vocês lá, a gente vai passar mais informações. E, Martita, um grande beijo. Muito obrigada por estar aqui conosco. Um ótimo sábado para você. Um beijo que atravessa o Atlântico e que chega. Ah, E o bom que das coisas da lindo. internet é que a distância fica curtinha, não é? Então, olha, eu Verdade. espero. Primeiro, eu só tenho que agradecer. Espero que tenha sido proveitoso, nem que seja só para deixar dúvidas nas cabeças, não é? Mas que 20 deixe aqui segundos. algumas pontinhas. E olha, sempre que for necessário, a gente faz aí o fuso horário, mas reúne. 10 segundos, gente. Muito obrigada. Obrigada a todos. A Obrigada. Ju já botou as informações. Tchau. Ótimo sábado de final de semana. Tchau. Bom sábado. Tchau a todos.